Olá pessoal, eu sou o Leonardo Gori e estarei apresentando para vocês hoje a placa GoGoBoard. Essa aqui é a GoGoBoard. Esse kit aqui, ele vem com sensores, exemplo, termistor, LDR, switches, e vem com uma GoGoBoard. A placa em si, ela funciona com pilhas AA. E pode funcionar também ligado direto a uma fonte 9 volts. No caso, ela também vem com 2 motores e 2 rodas, o que permite nós criarmos milhares de projetos que utilizam sensores controlando os motores. Podemos criar robôs, carrinhos, sistemas que executem alguma função e outros projetos. Como podemos ver, o computador reconheceu diretamente o drive após termos instalado o programa, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vocês podem fazer o download, já que eu recebi algumas pessoas me falaram que não estava sendo possível baixar pelo site. Esse aqui é o original do site, a versão mais atualizada. Vamos abrir aqui o GoGoMonitor, que é o programa responsável por controlar a placa. Quando entrarmos, nós selecionamos a linguagem portuguesa e clicamos aqui que ela seja... Ao entrarmos no programa, clicamos em linguagens português 7. Isso deixará a nossa interface em português. Depois vamos em Device Manager. Isso abrirá uma tela que mostrará os dispositivos conectados. Ele poderá estar possivelmente em 2 partes, ou em porta com ILPT, ou no caso poderá também estar na parte, em alguns computadores mais antigos, poderá estar interface humano-computador. Como podemos ver, o GoGoBoard está conectado na porta 4, na COM 4. É só virmos aqui e selecionamos. Pronto. Clicamos em conectar. Pronto. Ele automaticamente virá para o Google Console. No tutorial agora estarei mostrando a função do Display Shield. Este display tem várias funções, desde exibir números programados pelos usuários, números ou letras, ou caracteres que podem ser pré-programados juntos, quanto fazer a leitura dos sensores e vou estar demonstrando como que você utiliza ele. USB ao notebook. Aí você, depois de conectar o cabo USB ao notebook, você conecta o cabo USB à GoGoBoard e inicia ela neste botão, nesse switch. Iniciado, ele vai dar a mensagem no computador de instalando drives. Se o seu programa já estiver instalado com sucesso, com todos os drives corretamente, ele será reconhecido instantaneamente. Desde exibir números programados pelos usuários, números ou letras, ou caracteres que podem ser pré-programados juntos, quanto fazer a leitura dos sensores. E vou estar demonstrando como que você utiliza ele. Como podem ver, ele tem 4 pinos de um lado e 3 do outro. Você vai colocá-lo no sentido 4, onde tem os 4 pinos bus, e os outros 3 pinos da alimentação. Você vai conectá-lo e, ao mesmo tempo, você vai ligá-lo. Após você ligar a fonte,
ou seja, você ligar a placa, ele automaticamente já vai estar configurado, já vai estar pronto para uso. Qual que são as multifunções dele? A primeira delas é o usuário. Como você pode ver, ao apertar o botão, ele mostra a função que está em uso. Nesse caso, o user vai receber variáveis do usuário. Você poderá exibir o que você quiser através do programa. Pode exibir números, caracteres, diversas funções, diversas strings, que futuramente serão úteis nos próximos projetos. Ao apertar 2 vezes, você trocará de função. Apertei 2 vezes, agora está na função off. Nessa função ele não tem utilidade nenhuma, ele simplesmente fica desligado. Ao apertar mais 2 vezes, ele entrará nessa tela SS1. Esse SS1 seria o primeiro sensor. O que esse primeiro sensor faz? Ele simplesmente, essa função, faz a leitura do sensor número 1. Como podemos ver, na parte de sensores existem números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E aqui, conforme você vai apertando, você vai ver que ele vai de 1 a 8. São a leitura desses sensores. Vou conectar um sensor aqui para demonstrar. Conectado um switch. Ao apertarmos o switch, podemos ver que ele cai direto de 123, 1023. Podemos ver que ele cai de 1023 para 0 ou 1. Essa variável é pela própria condutividade do fio que aí interfere. Como podemos ver, também podemos conectar mais um. Vou conectar este à porta 2, como podemos ver. Conectamos a porta 2, um termistor. E nesse aqui vou conectar um sensor infravermelho de proximidade na porta 4, como exemplo apenas. Como podemos ver, apertei. Ele está no 1 ainda. Vou mudar para o 2, que é onde está o termistor. Como podemos ver, o termistor varia conforme a temperatura. No caso aqui ele está fazendo a leitura de 143, 142. Essa variável aqui é ambiente e sempre vai tê-la. Aqui vou mudar agora para o 3. Como o 3 não tem conectado, ele fica na variável máxima, 1023. Vou conectar de novo, vou apertá-lo de novo, vai ficar agora uma variável entre 1000 e 950. No caso, essa é a variável que está sendo lida pelo sensor de proximidade. Aproximarei ele da minha mão para mostrar como ele funciona. Conforme ele chega mais perto, ele diminui o número. E conforme ele fica mais longe, ele aumenta o número. Essa função será útil para sensores de proximidade. Inclusive, isso aí poderá ser usado até em projetinhos com carrinhos e robôs. Como podemos ver, vai de 1 a 8. Quando passamos de 8, ele volta para a função padrão, que é o usuário. Finish. Bom, aqui na placa, como podemos ver, tem um buzzer, um cristal, que são os componentes da placa. Esse buzzer produzirá som. Tem esse LED que pode ser controlado. E estarei demonstrando agora, nesse momento, os conectores. Esse conector aqui controla os sensores. Esses dois conjuntos de conectores controlam os sensores. Enquanto esses dois conjuntos de conectores aqui controlam os motores. Nesse primeiro conjunto, permite conectar até 4 sensores. Nessa segunda parte do sensor, permite conectar até mais 4 sensores, concluindo que podemos conectar 8. Aqui em cima no motor, temos dois a parte para conectar motor e 2 nesse. Podemos conectar então 4 motores. Como podemos ver, cada linha vertical, você pode conectar um sensor. E cada linha vertical deste, você pode conectar um motor. O motor é definido por A, B, C e D, que mostraremos no programa. E os sensores são definidos de número de 1 até 8, que também mostraremos no programa. Alimentação, e neste conector é o serial dos shields, que estaremos utilizando para complementar a Google Board.
Podemos utilizar, por exemplo, o display shield que será apresentado futuramente. AB e este outro motor conectaremos AD. Conectaremos o conector de forma universal, não tem problema inverter, sempre conectamos na vertical. Agora vem a parte do movimento. Como podemos ver aqui no programa, ao clicarmos em B, em D, o quadro fica selecionado. Ao clicar ligar, os motores são ativados. Em desligar, os motores são desligados instantaneamente. Uma vez que clicamos em freio, eles param bruscamente, ou seja, eles não desaceleram, eles param de repente. E quando clicamos em soltar, eles param lentamente. No momento não dá para ver perfeitamente, mas quando estaremos utilizando, por exemplo, um carrinho, poderemos ver que ele anda mais um pouco antes de parar. Nessa parte, quando clicamos em ligar e selecionamos a potência que vai de 0, ou seja, nenhuma, até 7, passando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, simplesmente controlamos os carrinhos. Simplesmente controlamos os motores. Em 1 mais baixo, 2 mais alto. Conforme subimos o número, podemos ver que a potência deles também sobe. A função reverter direção reverte os motores, fazem com que eles vá em outra direção. Para cá, para lá, faz com que eles girem num sentido, enquanto para cá girem em outro. Ao clicar, eles não revertem. Em reverter direção, ao clicarmos, não importa que direção eles estejam, eles são automaticamente revertidos. Se selecionarmos B e clicarmos em desligar, ele desligará apenas B, que ficou selecionado. E se selecionarmos B e clicar em ligar, ele ligará apenas B. Do mesmo jeito que selecionarmos apenas D, ele desligará apenas o D. E os dois ligará os dois. Nessa função ping, ele mostrará a versão da placa, ou seja, da Google Board 4.0 no caso meu, e a versão do firmware, no caso o meu é 9. Como podemos ver também, ao clicarmos no botão bip, fazemos com que o buzzer emita um som, um bip, de pouca duração. Vou clicar em ligar, ele me mostrará continuamente o valor dos sensores. Conectaremos no sensor 1 o switch, que é um botão que após apertado, ele conduzirá energia. Como mostraremos aqui, após eu apertar esse botão, o número cai para 0 ou 1. Ao soltar esse botão, o número volta automaticamente para 1023, seu valor mais alto. Mostraremos agora, na parte 2, na variável 2 do sensor, mostraremos um sensor de som. Sensor de som, tá? Conectaremos ao 2 o sensor de som. Como podemos ver, conforme nós falamos, altera quanto mais alto você fala, maior é o número. E quanto mais baixo você fala, menor é o número. Isso é muito útil, por exemplo, em alarmes. Mostraremos agora o sensor de luz. Conectamos ele a essa parte. Conectaremos o sensor de luz ao sensor 1 de novo. Como podem ver, quanto mais luz incide sobre ele, maior é a queda de tensão sobre ele. Quanto menos luz incide sobre ele, maior é o número apresentado na tela. Quanto maior a incidência de luz sobre ele, menor é o número apresentado na tela. Quanto
menor é a incidência de luz sobre ele, maior é o número mostrado na tela. Isso é muito interessante para fazermos um poste, por exemplo, ou alguma coisa que detecte quando a luz acaba, talvez uma função que detecte quando esteja de noite, entre outras funções. Esses são apenas alguns dos sensores que estarei mostrando. Ainda tem vários outros sensores. Estaremos utilizando termistores, estaremos utilizando sensor de proximidade, mas por enquanto estaria mostrando apenas esse, para não confundi-los com essa parte do sensor. Lembrando que podemos conectar um sensor como o sensor de som na porta 1 e o sensor de luz na porta 2. Um não interferirá, um não vai causar interferência no outro. Como podem ver, eles continuam completamente normais, não interferem um ao outro. Sensor infravermelho, que nos permite utilizar o controle para controlar as funções. Como podemos ver, esse botão aqui de ligar deste controle que veio com o kit executa a mesma função deste botão, que seria executar o programa que foi codificado através do procedimento local. Mostraremos isso futuramente. Como podemos ver, este botão executa a mesma função, que é simplesmente dar um bip. Como podemos ver aqui no monitor IR, ele prova que você, ao apertar o botão, ele mostra o código do botão, permitindo que você codifique-o. Por exemplo, ao apertar esse botão, eu executo uma função como ligar o motor. Ao apertar esse botão, eu posso executar a função de desligar os motores, ou qualquer outra função que você decida. Mostrarei o código, essa parte de programação, na próxima videoaula. A partir dessa parte de programação não aparecerá muita placa, será mais a tela e mostraremos apenas a placa funcionando. Na porta 1 está conectado o sensor de som, que varia quando mais alto falamos ou mais baixo. Na porta 2 está o sensor de luz, que quanto mais escuro fica, maior é seu valor. Na porta 1 está o sensor de luz, que quanto mais luz existe no ambiente, maior é sua queda de tensão, ou seja, menor é seu valor. E quanto menor é a luz no ambiente, maior é seu... Está conectado o switch, que varia de 1023, sua variável mais alta, para direto 0 ou 1, que será a sua variável mais baixa.
convidá-los vocês a assistirem o próximo tutorial sobre a Google Board. Provavelmente será um projeto e possivelmente vocês poderão também assistir meus próximos tutoriais sobre a impressora 3D para o Z3 e também sobre algumas curiosidades, algumas videoaulas sobre eletrônica. Então ficamos por aqui, até logo!